Um solvente orgânico é uma substância química orgânica. Em geral, o solvente é uma substância altamente volátil que apresenta certa solubilidade, sendo utilizadas como diluentes, dispersantes ou solubilizantes. Didaticamente, são divididos em hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos ou halogenados, álcoois, cetonas, éteres e outros. São muito utilizados nas indústrias em algumas etapas da fabricação dos produtos. Eles servem na aplicação de pintura, verniz, adesivos, na extração de azeites ou mesmo na limpeza e desengraxamento de peças de máquinas. Contém esses solventes também em esmaltes, colas, tintas, tíneres, propelentes, gasolina, removedores, etc. Os solventes orgânicos, por serem substâncias altamente voláteis, ou seja, evapora com bastante facilidade, são muito utilizados como droga de abuso inalante. Muitos deles evaporam na temperatura ambiente quando em contato com o ar. Os inalantes são preservados em compartimentos fechados para evitar a dispersão dos gases. E seu uso é feito, como o próprio nome diz, de forma inalada pela boca ou pelo nariz. Alguns inalantes são classificados como solventes por sua capacidade de dissolver outras substâncias. Porém, nem todo solvente é um inalante e nem todo inalante é um solvente. Por exemplo, a água também é um solvente, mas não um inalante. Já os poppers, eu não sei se a pronúncia é essa, mas é uma droga bastante comum nas raves. Ela consiste basicamente de compostos químicos voláteis do grupo dos nitritos. Essas drogas são inalantes, mas não são solventes. Entre os inalantes e solventes estão lança-perfume, loló, thinner, acetona e a cola de sapateiro. Loló, conhecido também como cheirinho da loló, consiste de um preparo clandestino à base de cloroforme e éter, podendo conter outras substâncias, já que é de fabricação caseira e utilizado somente para fins de abuso. Por este motivo, não se conhece bem a sua composição, que é um complicador em casos de intoxicação aguda. Já o lança-perfume é a base de cloreto de etila ou cloretila, tem sua fabricação proibida no Brasil e aparece principalmente em ocasiões como carnaval, contrabandeado de outros países sul-americanos. Mas cada vez mais o nome lança-perfume é também utilizado para designar o cheirinho da loló. A propanona é a acetona de maior uso comercial e é mais comumente conhecida como acetona, bastante utilizada como removedora de esmaltes. No entanto, a solução que serve para essa finalidade, na realidade, é uma mistura de acetona, álcool etílico e água. A acetona apresenta relativa toxicidade, podendo agredir a mucosa bucal e nasal e provocar irritações na pele. Por não ser uma substância ilegal, de fácil acesso e baixo custo, apresenta desafios no controle do seu uso inadequado. A droga de sapateiro é um produto tóxico, volátil, possui substâncias classificadas entre as drogas inalantes. Sua composição química tem solvente hidrocarboneto aromático, ou seja, o tolueno, que é o seu ingrediente ativo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, a cola de sapateiro é a terceira droga mais consumida no Brasil, perdendo somente para o tabaco e o álcool. O solvente encontrado na cola causa tolerância ao usuário, ou seja, para se obter o efeito desejado, recorre-se a quantidades cada vez maiores do produto ou procuram-se substâncias ainda mais fortes para se alcançar o mesmo resultado, causando assim a dependência química. Os solventes são substâncias que têm efeito bifásico, ou seja, causam uma excitação inicial seguida por depressão do funcionamento cerebral, que dependerá da dose inalada em casos mais graves, causa intoxicação, vômitos e coma. Após a inalação, os solventes alcançam os alvéolos e capilares pulmonares e são distribuídos pelas membranas lipídicas do organismo. O pico plasmático é atingido entre 15 a 30 minutos. O metabolismo é variável. Nitratos e hidrocarbonetos aromáticos são metabolizados pelo sistema hepático microsomal. Alguns solventes possuem metabólitos ativos mais potentes que a substância inicial. A eliminação pode ser renal ou pulmonar. Praticamente todos os inalantes, com exceção dos nitritos, produzem efeitos prazerosos e depressores do sistema nervoso central. O tolueno, substância encontrada em produtos como tintas, colas e removedores, parece agir ativando o sistema dopaminérgico. Esse sistema atua desencadeando a sensação de prazer. Este sistema neural se relaciona à dependência.
É responsável pela sensação de prazer associada ao consumo da droga, bem como a outros comportamentos naturalmente gratificantes, como comer, fazer sexo e saciar a sede. Quando o uso é crônico, de acordo com os cientistas, os solventes poderão afetar o cérebro do usuário de forma semelhante à cocaína, levando à destruição de neurônios e causando danos irreversíveis. Causam ainda lesões nos rins, no fígado, na medula óssea e degeneração progressiva dos nervos periféricos, os quais controlam os músculos. O início dos efeitos após a aspiração é bastante rápido, de segundos a minutos no máximo, e em 15 a 40 minutos já desaparecem. Assim, o usuário repete as aspirações várias vezes para que as sensações durem mais tempo. Os efeitos dos solventes vão desde uma estimulação inicial até depressão, podendo também surgir processos alucinatórios. Vários autores dizem que os efeitos dos solventes, quaisquer que sejam, lembram os do álcool. Entretanto, não produzem alucinações. Entre os efeitos, o predominante é a depressão, principalmente a do funcionamento cerebral. Após a inalação de solventes, os efeitos foram divididos em 4 fases. A primeira fase, a chamada fase de excitação, que é a desejada, pois a pessoa fica eufórica, aparentemente excitada, sentindo tonturas e tendo perturbações auditivas e visuais, mas podem também aparecer náuseas, espirros, tosses, muita salivação e as faces podem ficar avermelhadas. Segunda fase. A depressão do cérebro começa a predominar, ficando a pessoa confusa, desorientada, com uma voz meio pastosa, visão embaçada, perda de autocontrole, dor de cabeça, palidez. Ela começa a ver ou ouvir coisas. Na terceira fase, a depressão se aprofunda com redução acentuada do estado de alerta, incoordenação ocular, a pessoa não consegue mais fixar os olhos nos objetos, incoordenação motora com marcha vacilante, ou seja, que não tem equilíbrio ou estabilidade, falha enrolada, reflexos deprimidos, podendo ocorrer processos alucinatórios evidentes. Na quarta fase, há a depressão tardia, que pode chegar à inconsciência, queda de pressão e sonhos estranhos, podendo ainda a pessoa apresentar surtos de convulsões. Essa fase ocorre com frequência entre aqueles que usam continuamente. Assim, a intoxicação torna-se muito perigosa, podendo levar ao coma e à morte. Sabe-se que a aspiração repetida, crônica dos solventes pode levar à destruição de neurônios, causando lesões irreversíveis no cérebro. Além disso, pessoas que usam solventes cronicamente apresentam-se apáticas e têm dificuldade de concentração e déficit de memória. O uso crônico de alguns solventes não prejudica somente o cérebro e causam lesões no fígado, rins e degenerações progressivas de nervos periféricos, como os das pernas, levando a transtornos no andar, podendo chegar à paralisia. Além disso, o solvente torna o músculo cardíaco muito sensível à adrenalina. Assim, se uma pessoa inala um solvente e logo depois fazer esforço físico, o seu coração pode sofrer danos, pois ele estará muito sensível à adrenalina liberada por causa do esforço. A dependência psíquica pode ser definida como um desejo compulsivo de estar e manter-se sob o efeito de uma determinada droga e costuma manifestar-se através de um estado de agitação e ansiedade provocado pela ausência dos efeitos. Em 1964, foi reconhecido pela OMS que a dependência é uma doença crônica caracterizada por um transtorno mental, relacionado ao uso de substâncias e pode ser tratada. É comum a dependência naqueles que abusam cronicamente de solventes. Também é comum nesses pacientes a síndrome de abstinência, que é quando há reações do organismo quando a pessoa deixa de usar o solvente. Está presente mais nas interrupções abruptas do uso da droga, Que daí vai aparecer ansiedade, agitação, tremor, cãibra e insônia. Tolerância é quando a droga perde o efeito e é preciso aumentar a quantidade do solvente para sentir os mesmos efeitos. Ocorre ao fim de 2 meses de uso, dependendo da pessoa e do tipo de solvente que essa pessoa faz uso. O éter e o clorofórmio foram muito usados como anestésicos, mas foram abandonados pelo risco em sua capacidade de inflamar e causar alterações cardiovasculares. Os solventes podem ter efeitos teratogênicos, carcinogênicos e cardiovasculares. Os teratogênicos são efeitos adversos sobre o feto em desenvolvimento, como uma formação física ou deficiências funcionais.
A exposição a alguns inalantes pode, de fato, reduzir o peso do corpo, a altura ou até mesmo o QI da criança ao nascer. Alguns solventes podem ser embriotóxicos, ou seja, pode interromper a gravidez. E há relatos de distúrbios do crescimento, de malformações fetais, de microcefalia e retardo no crescimento em recém-nascidos cujas mães usaram derivados do tolueno. Dissolventes carcinogênicos. A gente tem como exemplo o clorofórmio e o formaldeído. E os efeitos cardiovasculares, eles são causados por inalantes que alteram o funcionamento normal do coração, né? Eles podem produzir fibrilação ventricular e arritmias. O éter causa taquicardia e aumento da pressão arterial. E também eles deprimem a capacidade de contração do músculo cardíaco.